As duas associações iniciam essa tarefa visando nos organizarmos para a conferência prevista para o ano que vem, 2021, a nossa Conferência Brasileira de Agricultura Biodinâmica. E, no uso da palavra, eu mesmo, Nelson Jacomel Júnior, na condição de participante da diretoria da ABDSul, faço as boas-vindas para todos e já inicio com um breve comentário o nosso trabalho de hoje, trazendo um pouco esse ânimo que nos leva para as tarefas dessas terças-feiras que virão dentro do mês de novembro e aquilo que nós trazemos para como um pouco da visão do que deveremos tratar em 2021. Estas observações que vou fazer em seguida trazem essa ação, esse pensamento, sentimentos que temos conversados em comunidade entre as duas associações. Já há algum tempo temos feito um esforço conjunto nas definições e nas decisões que tomamos entre a ABD e a ABDSul, para que exista um processo de harmonia na construção dessa atividade tão importante para a natureza humana dentro do planeta e para a nossa própria tarefa dentro do planeta, né? E o que eu vou comentar em seguida trata apenas de fatos. Em princípio, antes de tudo, quero agradecer a todos e apresentar o agradecimento de todos também, e para todos aqueles que contribuíram para essa tarefa chegar ao ponto em que nós estamos hoje, né? É uma situação inusitada, apesar de que nós estamos lidando com videoconferência já desde maio desse ano, aliás, antes até, desde fevereiro desse ano, né? Então, esses agradecimentos precisam ser expressos para cada um de nós mesmos que participamos da tarefa toda aí, né? O que acho importante comentarmos é o estado atual da agricultura e como isso leva para nós essa mensagem que temos hoje para tratar, né? Recente, nós começamos a safra, né, na agricultura. O segundo semestre caracteriza isso geralmente, né? O pessoal já começa a fazer alguns cultivos a partir de agosto em alguns lugares, né? A expectativa é de crescimento da safra novamente, né? Então, o IBGE está nos informando que provavelmente, apesar de que uma flutuação acontece, né, entre 6% e 8% a safra vai ser maior do que o ano passado. E isso vai fazer com que o agronegócio, de certo modo, fique bastante contente, né? E com certeza o governo também vai estar nessa mesma situação, vai ficar contente com os resultados, porque a balança de pagamentos vai ser facilitada, lógico, né? Mas a realidade que cerca as pessoas aí no Brasil é diferente. Mais pessoas vão morrer de fome no mundo pela ação da falta da comida do que pela ação do vírus que transita entre os países, né? Segundo o próprio IBGE, no Brasil, entre 2013 e 2018, aumentou de 7,2 para 10 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. E esses poucos números aí já são suficientes para nos mostrar, de modo simples, como estamos vivendo aí no planeta, né? Este cenário impactado ainda mais com a reação que as pessoas têm, os seres humanos têm de modo geral, todos nós temos, né, para com os nossos irmãos, que não demonstra fraternidade. Não há uma ação de fraternidade, né? Estamos vivendo os tempos difíceis, né? E estamos vendo dentro da agricultura com preocupação tanto a inoperância dos gestores, né, quanto a crescente desigualdade e desconsideração, inclusive apoiada por algumas pessoas dentro do nosso próprio espaço, nos nossos próximos, nos lugares mais próximos de nós mesmos. Sem dúvida tem exceção, né? E essas exceções eventualmente emergem de lugares mais afetados da sociedade.
Se vamos nos lembrar rapidamente, o pessoal do MST fez doações de alimentos aí seguidas vezes, né? E é uma trajetória marcante que eles têm trazido nisso, né? Então essa realmente é uma exceção marcante, né? Desde o início dessa pandemia que estamos vivendo, temos visto as manifestações do Peter Selg, do Uli Herter, né, da Michaela Gluck, diversas outras pessoas dentro do âmbito do Goetheanum, né? E mais recentemente, inclusive, o Gerald Hafner, que esteve, inclusive, em eventos online no Brasil, só para citar alguns, né? E houveram reações dentro da antroposofia também no Brasil. Em julho, por exemplo, a SAB se posicionou sobre o uso da palavra antroposofia, que foi questionada, né, por terceiros não envolvidos diretamente na ciência espiritual. Isso foi importante, foi um marco, uma manifestação, né? E dentro da agricultura biodinâmica, em maio desse ano, nossas vozes, né, fizeram se manifestar sobre como estamos vendo esses acontecimentos da pandemia, né? Fizemos uma carta divulgando aí essa visão geral construída em conjunto entre a BD e a BDSul. Interessa para nós quando essa manifestação acontece, né, quando a antroposofia se coloca, né, articula as conexões com a sociedade. Isso é realmente importante. E nós, por outro lado, estamos atentos ao que está acontecendo. Estamos olhando isso, estamos dizendo, como em maio, né, aconteceu tal coisa, né? Por vermos isso, entendemos que estão nos chegando essas demandas, né? Temos o dever, vamos dizer assim, né? De nos manifestar. E realmente, como um raio de sol que se abriu aí nos nossos tempos um pouco chuvosos aqui em Florianópolis hoje, né? Mas com grande agrado e alívio, né? A gente viu a manifestação da SAB através da palavra da UTI, né? Convidando para o próximo dia 27 de novembro um grande encontro, onde a gente vai tratar desse tema foi chamado assim, né? Juntos, ponto, com coragem. É ótimo que isso aconteça, né? É importante que isso aconteça e vamos nos unir para essa tarefa acontecer lá. Se essas ações estavam por vir, agora já estão aí presentes. Está vindo uma mensagem aí do futuro para a gente praticar, né? Então, atentos ao que está nos cercando, preocupados já com o tempo que está começando a passar mais do que devia, né? É, a gente escuta falar desse novo normal, né? E eu estou entendendo, estamos vendo que não tem um novo normal, né? Não existe um espaço para isso, né? A gente não está vendo esse novo normal ser construído, né? Do mesmo modo como aconteceram diversas notícias falsas sobre a pandemia, sobre soluções científicas que viriam trazer é, problemas, resolver problemas que nós não tínhamos no fundo, né? Financiados por indústrias, né? Ou pelas manifestações que se mostram sobre os processos judiciais falsos e a isenção de julgadores, que também é falsa, né? Esse novo normal, como tem sido apresentado ou tratado, discutido, trata-se de, mais uma vez, uma falsa verdade, né? A não ser que a gente consiga efetivamente, fraternalmente, buscar trazer ou eliminar, ou de alguma forma reduzir a desigualdade que está entre nós, né, que existe entre nós não teremos um novo normal discutido. Todo dia o que se apresenta aí é, infelizmente, a desigualdade, não essa busca por o igual, né? Não há uma ação concreta para apresentar uma proposta para esse novo normal. Simplesmente o estado atual aceita aquilo que as condicionantes desiguais estão se mostrando para nós. Sem dúvida, tem exceções nisso, né? Vamos ser claros nesse processo, né? Vamos olhar esse lado, né? Como observar além do que é apresentado, né? De isso, a partir, e aí a nossa chamada final, vamos chamar, né? A partir dessa visão de a tarefa que temos que fazer dentro da agricultura através da observação, né? Usando a observação, né? E aí acho que
efetivamente a gente move uma ideia para, digamos, buscar resolver esse conflito. Estamos nós esse espaço para observar o mundo todo, o conjunto da obra, o físico e o espiritual. Vamos observar como fazem as agricultura, né, lá no passado. Então, considerada essa ideia do todo, para nós na biodinâmica do Brasil, o que a gente vê é que é natural que nessa observação esteja incluída e Waldorf justamente a medicina antroposófica. Nesse processo de educação, a educação e a saúde estão intrinsecamente ligados. A gente enxerga isso muito claro com a agricultura. E aí, então, para esses próximos dias, dia 3, dia 10, dia 17, dia 24, nossas conversas biodinâmicas da primavera, eu convido todos para que a gente possa, muito animadamente, né, trazer as possibilidades que elas nos apontam, né? Com uma contribuição de todos os que vão poder participar conosco, que já também antecipadamente agradecemos, né? Que esses próximos dias possam contribuir para que a gente esteja num cenário melhor no futuro. E com isso, não me alongo muito mais, porque já me alonguei mais do que o suficiente, são 5h44 e passei 5 minutos aí, perdão, pessoal. Vai ter um delayzinho aí no processo. Fernando, por favor, Fernando. Boa tarde a todas e a todos. Então, em nome da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, da qual eu faço parte, da diretoria nessa gestão, junto com o Pedro e mais outros colegas que por aqui estão, Marcelo Agato, que eu estou vendo aí, damos as boas-vindas a todas as pessoas que conseguiram e se interessaram em participar desse momento. A gente acha muito especial e nosso sonho é que a gente começou já essa conversa em pequenos grupos. Mas, se vocês tiverem perguntas específicas para as escolas, vocês podem ir colocando no chat que nós vamos compilar. E o pessoal das escolas se comprometeu, então, em passar um contato, em passar essa resposta para vocês, ok? Obrigada. E foi perguntado aqui se está sendo gravado. Sim, está sendo gravado. Boa tarde, é uma honra estar aqui nesse evento, né, pré-conferência, nessa conversa biodinâmica da primavera. É um prazer muito grande fazer parte desse grupo, dessa troca no meio de tantos professores, agricultores. Meu nome é Elisa, eu sou professora na Escola Itiara. Vou contar um pouquinho da nossa experiência nesses 3 anos de trabalho e desse ano, né? Então, a Escola Itiara, ela fica em Botucatu, né, no bairro Demétria, num bairro rural. Essa escola, ela completou 36 anos esse ano, então, ela nasceu de um impulso, né, junto com a fazenda, um pouquinho depois da fazenda, mas um impulso de trazer uma escola para dentro de um espaço que estava sendo ocupado com agricultura, né? Não está funcionando. Tá. Então, é uma escola Waldorf, e como escola Waldorf, ela tem esse alicerce na ciência espiritual, na antroposofia, com a intenção, então, de formar seres livres para, no futuro, poderem atuar no mundo, né? E seu ensino, então, ele é permeado de ritmo, de muita atividade, de muita fantasia, de muitas imagens. E quando recebemos as crianças, então, no primeiro ano, esse ritmo que já acontecia no jardim, ele começa a ser alternado com conteúdos das épocas que seguem um ritmo de 4 semanas, dentro de um ritmo lunar, um ensino em épocas. Então, dentro dessa aula principal que a gente fala, essa aula de época,
ela tem uma parte que a gente traz um ritmo, um movimento, um aquecimento. Pode ser parecido com o que a Francisca trouxe aqui para nós, já adultos, um outro exercício, mas um aquecimento, né, que pode ser brincadeira, pode ser música, movimentação, recitação, e depois vem a aula propriamente dita, com 3 momentos, né? Um momento de retrospectiva ligado ao pensar, um momento que o professor traz uma imagem ligado, então, ao âmbito do sentir, e um momento de trabalho, de mão na massa, que está ligado ao agir, né, ao fazer. E essa aula principal, então, ela é encerrada com um alimento anímico, né, uma narração, que no primeiro ano é o conto de fada, no segundo, as fábulas, e no terceiro ano, a mitologia hebraica. E dentro, então, desse ritmo, a gente tenta levar a criança, né, nesse ritmo diário na escola. Então, todas as coisas que acontecem naquele dia, nos vários momentos, isso está inserido no ritmo maior, né, nesse ritmo mensal, lunar, esse ritmo mensal inserido num ritmo maior, permeado pelas festas cristãs, esse ritmo das festas cristãs, por sua vez, dentro dos ritmos anuais da natureza, e esse dentro, então, do ritmo cósmico, o grande ritmo. E quando, então, a criança chega no primeiro ano, nós temos, então, que adequar e trabalhar esse ritmo da criança, que ele pode ser visto em vários âmbitos, né? No sono e na vigília, na contração e na expansão, atividades que contraem, atividades que expandem, a própria respiração tem um ritmo de contração e expansão, as atividades da vida diária em casa e também na escola, a alimentação, em casa o momento então que vão entrar as tarefas escolares, o brincar, o lazer. E aí então temos o primeiro ano, né? Então no primeiro ano eu como professor, como todo professor de primeiro ano, tem um grande desafio de promover, então, de conseguir trazer um grande grupo social coeso, né? Por exemplo, na minha experiência de primeiro ano, eu tinha 32 crianças vindas de 5 jardins diferentes. Então, isso foi um grande desafio. E na escola, a jardinagem, a agricultura, ela faz parte do currículo, uma responsabilidade do professor de sala, né? Achar esse momento. E nós, então, iniciamos esse trabalho. Eu tive a grande honra, sorte e prazer de ter meu companheiro de vida junto nesse trabalho. E então nós tínhamos em volta da sala, no nosso cantinho ali, uma pequena encosta, uma pequena área plana, e também tínhamos o Pablo Sanini, na época estagiário, e tínhamos também uma auxiliar, professora Andréia. Então, eu mantive toda segunda-feira esse trabalho, que começou, então, uma pequena compostagem com os resíduos sólidos do lanche, começamos a capinar, a transformar aquele barranquinho, aquele entorno, numa pequena horta, com também plantas de chá, e começamos, então, a trazer esse trabalho um pouquinho mais, com mais consciência nesse cuidado com a terra. Também no primeiro ano nós iniciamos com a ABD, né? O Fernando nos conduziu até lá e, através da Andréia D'Angelo, começamos a fazer esse trabalho com o preparado do chifre, né? Então, a Andréia, com muito jeitinho, conduzia as crianças com a história das vaquinhas, que elas conheciam desde o jardim, e com o presente das vacas, o esterco, e as crianças, no primeiro instante, com um pouco de nojo do esterco fresco, no final da aula já estavam com a mão enchendo os chifres. E foi muito lindo que nesse momento estávamos na época de matemática, descobrindo os números, e elas contavam a cada chifre que depois era colocado no fundo da terra para dormir lá, né, até a estação da primavera. Elas
contavam vigorosamente, e eu não me esqueço dos 144 chifres que enchemos nesse primeiro ano essa vala, esse buraco, e depois também participamos do desenterrio do chifre, então, na primavera. No segundo ano, a gente tem no currículo da pedagogia a vivência um pouco mais consciente dos ritmos da natureza. Então, a gente começa do grande ritmo anual, com as 4 estações, vamos trazendo os meses, os dias da semana, a qualidade de cada dia da semana, e então pleiteamos pelo nosso trabalho do primeiro ano um espaço na horta grande da escola. Então, vocês podem ver que chegamos, esse lugar era assim, começamos a plantar, nossas crianças começaram a plantar, muito trabalho com compostagem, e no final do segundo ano já tínhamos muitos feijões, muitas favas, abóboras, milhos, hortaliças, e também provávamos na sala o lanche, ou eles levavam para casa, e era uma alegria encontrar com os pais e falar: agora tem que comer rabanete em casa, meu filho só quer saber de comer rabanete, e outras verduras. E assim fomos, e também agraciados com a colheita, usamos muito esse material dentro da sala de aula, novamente na matemática, estávamos aprendendo as dezenas, e eles com os milhos fizeram, sim, coleções pela sala inteira de dezenas de milhos. Também foi possível fazer ordens crescentes, decrescentes, com as batatas doces, com as abóboras, fizemos canjica, então nós aproveitamos bastante nosso trabalho da terra. Mais uma vez, vivenciamos na ABD o enterrio e o desenterrio dos chifres, agora com mais consciência que isso acontecia na Páscoa, e depois tirávamos da terra na primavera. E chegamos ao terceiro ano, esse grupo, com fiel escudeiro sempre presente, e no terceiro ano temos uma vivência mais intensa desse plantio de um cereal. Então, no caso, o trigo, mas também plantamos aveia, cevada e outros cereais, mas existe uma época no terceiro ano onde se faz isso bem intensamente. Mas já no segundo ano, as crianças elas chegavam bem agitadas na segunda-feira. Então, nós mudamos esse momento que era da aula num dia da semana, que era após o intervalo, nós passamos a colocar o trabalho na terra na segunda-feira, após o poema da manhã, íamos para a horta. Isso fez muita diferença nas crianças que chegavam segunda-feira bem agitadas. Isso trazia uma outra qualidade para o dia. E assim nós continuamos também no terceiro ano, nesse trabalho bem intenso do preparo da terra, beneficiamento. Aqui algumas fotos, as crianças realmente capinaram, pegaram no pesado. Então, todo o processo de vivência aqui também preparado, os canteiros, plantio. Aqui aplicamos o preparado do silício, na época bem perto da colheita, para trazer essa maturação. Aqui um pouco da colheita, preparado também 500. E as crianças faziam tudo com muita alegria, e era isso muito visível, nos desenhos, nos relatos na língua portuguesa. Isso foi uma grande vivência. E, paralelo a isso, durante todo o terceiro ano, entrou o trabalho, não só após a colheita, mas nós fizemos semanalmente os pães. Toda quarta-feira as crianças faziam, degustavam, doavam para os funcionários também na hora do lanche, o pão quentinho, para as salas vizinhas. E aí chegamos ao quarto ano e começamos, então, com a professora Ana Luísa, então agora com um professor especialista. No terceiro ano tivemos o professor especialista, o professor Márcio, também junto com toda essa equipe, e no quarto ano a professora Ana Luísa. E iniciamos o trabalho na horta
com as mandiocas, com os milhos, e aí fomos, então, surpreendidos pela pandemia, né? E aí, por um tempo, talvez um mês, a horta, assim como todos nós, esperávamos o que ia acontecer, dormimos um tempo, até que nós vimos que era impossível deixar a horta, os seres elementais e toda a nossa responsabilidade lá, né, com aquele trabalho com a terra. Então, nós juntamos um grupo de interessados na escola, funcionário, médico escolar, professores, jardineiras, e começamos, então, a fazer esse trabalho na horta, e nós tínhamos a intenção, então, de doar para quem estivesse precisando nesse momento da pandemia. Fizemos algumas doações, também colhemos o milho, fizemos separação das melhores sementes e foram guardadas sementes na BD. E depois a professora do terceiro ano também, com o apoio desse grupo, pôde plantar o trigo esse ano, então longe das crianças, né? Colheu e agora serão presenteados esses feixes, né, dessa produção para as crianças, esse trabalho. E o trabalho da jardinagem tem sido enviado remotamente sugestões do que as crianças, as famílias podem desenvolver em casa. Agora eu passo a palavra para meu companheiro. Bom, boa tarde. Depois, então, desse trabalho com o ensino fundamental, lá na escola, já há algum tempo, eu também, pela parceria com a Associação Biodinâmica e todo o entorno aqui, que a gente chama de entorno educativo aqui da Demétria, a gente começou um trabalho com o ensino médio, com os jovens que já estão nessa fase, então, de voar para a vida, né, de atuar no mundo. Então, iniciando no 9º ano, curricularmente, tem o estágio agrícola. A gente começou já há algum tempo, os alunos ficam alojados na associação, na casa que temos um sítio lá na BD aqui, e eles fazem vivências durante uma semana nas propriedades, dentro da própria BD, na Fazenda Demétria, e em outras propriedades orgânicas e biodinâmicas aqui da região aqui em torno da Demétria. No 10º ano, também curricularmente, tem um trabalho que é o trabalho que o Steiner propõe de silvicultura para o 10º ano. Então, nós tivemos uma proposta e já estamos já há 4 anos que nós estamos fazendo isso na escola, de introduzir isso todo no 10º ano, que a gente viu também nesse trabalho dessa pesquisa com os professores da terra, que a maioria das escolas não tem essa possibilidade de fazer esse trabalho, então aqui é importante trazer essa experiência e motivar que todos os 10º anos façam isso, que é muito, muito importante, muito bacana para os jovens. E a gente chamou de agro-silvicultura biodinâmica, porque não é só a silvicultura, é a cultura da floresta, do bosque, do ecossistema, conhecer a floresta, conhecer a forma de plantar, de cuidar da floresta. E o agro, quando a gente coloca a palavra agro, é a interferência do ser humano, dos homens e das mulheres. Então, a ideia é trazer essa combinação da floresta com a agricultura, que a gente chama também de agrofloresta, que é a minha área de atuação profissional principalmente. Então, fizemos, com esse 10º ano, são aulas dentro do que a escola chama de habilidades sociais, o projeto de agro-silvicultura, e aí fizemos como uma disciplina regular o ano inteiro, todas as segundas-feiras, com os estudantes, e aí essa preparação que ocorreu, então, no entorno aqui da escola, na fazenda, na ABD, fazendo os preparados, fazendo colheitas, a partir da demanda que tivesse dos agricultores aqui do entorno. Então, essa ideia de sair da escola com esse trabalho e de trabalhar mesmo esse social, com os agricultores, vivenciar esse social. Esse trabalho todo culmina na época da primavera, no final, e seria agora, nessa época, para a gente estar lá, um trabalho, então, de uma semana com os jovens, num assentamento da Reforma Agrária, onde eu já desenvolvo alguns trabalhos pela universidade onde eu trabalho, no UFSCar, no campus de Sorocaba. E, então, nós ficamos lá uma semana nesse assentamento, o Horto Bela Vista, em Iperó, então, vivenciando, né, todo o trabalho desses camponeses e camponesas nesse assentamento, no dia a dia, trabalhando com eles e focado no trabalho de plantio, de floresta e de agrofloresta. Então, manejando as florestas, as agroflorestas, todo o trabalho
tem um momento de planejamento com os agricultores e agricultoras, o que vai ser feito, eles ajudaram a desenhar, discutir o que ia ser plantado a partir do conhecimento que eles foram adquirindo ao longo do ano. E aí ficamos, então, e todo esse trabalho são várias famílias todos os estudantes conheceram vários lotes de famílias e puderam vivenciar o que é um lote, um assentamento de reforma agrária, toda a situação que está colocada no Brasil dessas pessoas que eram sem terra, do movimento social, e hoje conseguiram uma dignidade a partir do trabalho com a terra. Então, isso é muito importante, muito caro para a gente, da Associação Biodinâmica, passar essa mensagem para esses jovens que estão saindo do mundo daqui a pouco, né? No 11º ano, no currículo tem um estágio social. E no primeiro ano onde a gente trabalhou, com o 11º ano, foi ofertada uma disciplina optativa. É aí que começou realmente todo esse trabalho. Então, era uma matéria optativa, e apareceram alunos jovens interessados. A agricultura concorreu com uma disciplina de educação física, de esporte. Então, tem a agricultura, outro foi o esporte. E nós fizemos preparado aqui de camomila, novamente na BD. Aqui o preparado 1000 folhas, né, colocando aqui a bexiga. Fizemos a exposição pedagógica e também esses jovens também, uma semana, com assentamento. No 12º ano, o trabalho, então, já é um trabalho mais voltado para questões sociais mesmo. Existe uma época de geografia agrária dentro do currículo da geografia, do ensino médio, no último ano. A geografia agrária é trazida, então, pela professora de geografia, e aí já existe um histórico bem grande desse trabalho, do 12º ano, com assentamento da reforma agrária na escola. Então, é um trabalho mais, então, não voltado tanto para o trabalho do fazer, mas o trabalho de conversar, de vivenciar a realidade do campo dessas pessoas que não tinham terra e hoje possuem a terra para trabalhar. Esses assentamentos, e nesse assentamento, esses agricultores são certificados pelo Sistema Participativo de Garantia da própria ABD. Eles fazem biodinâmica, eles são agricultores biodinâmicos. A gente fez uma preparação novamente na Demetrio, só que nesse momento, no 12º, é um trabalho menor, de poucas semanas, e culminando, então, numa semana no campo, onde eles passam no assentamento também um tempo. Só que aí, nesse momento, na geografia agrária, com essa preparação dos jovens para o trabalho fora do mundo, né, para atuar no mundo com toda essa vontade, com todo esse amor, interesse pelo outro, pelo ambiente, pela natureza, por todos os seres. Então, muita conversa, foi muito bonito de ver o interesse dos jovens pelas vivências, pelas histórias de vida que são muito impressionante. Esse senhor, por exemplo, saiu lá do Piauí para poder vir para São Paulo, morar na favela e, de repente, conseguir uma terra. Todas as histórias de vida de cada um desses camponeses foi muito bonito de ver, e como que os estudantes ficaram tão, inclusive, assim, emocionados, né? Foi uma transformação de vida para muitos. Tem alguns que já terminaram a escola e hoje estão estudando agronomia, agroecologia, e é muito bonito de ver como que isso pode apoiar muito essa vida dos jovens ao sair da escola, né? Então, rapidamente aqui, o tempo já está estourando. Eu não estou conseguindo ver o chat, viu, Michele? Mas espero que você não esteja aí falando que o tempo já estourou. Mas eu estou cronometrando aqui, já foi 20 minutos certinho. Vai passar 1 minuto. Então, é isso que a gente gostaria de apresentar, e agradeço muito a oportunidade, todas as pessoas que participaram desse trabalho, e espero que o evento todas essas 4 semanas, seja muito promissor, muito produtivo para todos e todas. Um abraço, fico aí com um versinho. Obrigada, Fernando. Obrigada, Elisa. Muito lindo o trabalho de vocês. Sim, eu já tinha avisado. Eu aviso um pouquinho antes. Mas foi preciso. Tá bem certinho dentro do tempo. Então, a gente realmente vai atrasar um pouco, né? Porque acabou que lá no início a gente já atrasou. Mas então, sem demorar mais, vamos para a Escola Waldorf Rural Turmalina. Queridos Moema e Márcio, com vocês.
Bom, parabéns, Elisa. Trabalho vivo. Alô? Escuta? Oi, João. Sim, pode fechar o áudio. Boa noite, todo mundo. É uma alegria estar aqui, eu e o Márcio. Estaria aqui a Kelly conosco, com vocês, conosco, mas ela teve questões de ordem pessoal, então estamos eu e Márcio, um pouco de improviso, foi algo inesperado, que ela ficou impossibilitada de vir hoje. Então, nós nos dispomos a estar aqui e trazer a nossa escola, apresentar o trabalho da nossa escola para vocês. Eu vou começar trazendo um panorama mais amplo, depois Márcio vai discorrer sobre a prática pedagógica, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia, né, com a nossa prática, nesse contexto. Então, a gente está em Pernambuco, precisamente em Paudalho, 40 quilômetros da capital, assim, da metrópole, Recife, na Escola Waldorf Rural Turmalina. Essa iniciativa surge de um impulso de uma escola urbana em busca de um terreno mais amplo e percebendo aos poucos, né, nessa busca, que a sua própria prática pedagógica poderia ser alterada a partir desse movimento de busca por uma terra, uma sede própria, mas que se tornou por uma terra na qual trabalhar. E hoje a gente tem uma escola urbana, então parte da escola, parte do grupo ficou mesmo na cidade, e parte do grupo fundou uma nova escola, que é a Escola Waldorf Rural Turmalina, em Paudalho. Então, ela vem de uma doação de pessoas, é um terreno grande, de 90 hectares, o Vila Verde Turmalina, e uma parte desse terreno é doado para a escola, e, de fato, a gente ainda não ocupa esse terreno que foi doado, a gente está em instalações provisórias na própria fazenda do Vila Verde Turmalina, a gente tem essa parceria ainda, e almejamos construir na área que é propriamente destinada à escola. Então, hoje a gente reformou galpões, curral, vários espaços para atender às nossas necessidades. A gente começou em 2016 com 2 turmas, eram 18 alunos, e no ano seguinte éramos 80, em seguida 90, e esse ano a gente começou o ano com 170, mais ou menos, e hoje temos uma fila de espera, de espera não, né? Uma previsão de mais 30 famílias querendo chegar junto. Então, a gente responde pelo âmbito da educação dentro desse grande projeto, que é o Vila Verde Turmalina, que inclui moradia e também uma área de trabalho. Então, existe uma área residencial, existem iniciativas profissionais atuando nesse território também, e existe a nossa escola. Então, nessa busca e nessa ampliação da nossa prática, né, a gente encontrou, a partir de muita conversa, a partir de muita observação do que estava acontecendo no entorno, do que estava acontecendo no Brasil e fora, muitas conversas com o Peter Bicart, também trazendo essa necessidade de um fazer, né, para a nossa prática pedagógica. E a ousadia de irmos fazer isso no ambiente rural. E a gente topou, encontramos com o Peter Gutenhofer, que está na Alemanha, trabalhando também a partir dessa abordagem, né, está trazendo no mundo todo a pedagogia do fazer. E tivemos uma série de conversas com o Gutenhofer, que culminaram numa visita dele a cada ano à nossa escola, à nossa iniciativa. E nessas conversas, e com a própria prática,
a gente foi encontrando uma forma de atender a um currículo MEC, a atender a uma prática Waldorf e ampliar ela ou aprofundar a partir dessa relação com a terra, né? A terra, as plantas, os animais e os seres humanos. Então, de início, a gente fazia o nosso lidar com a terra, ele está incluído na jornada, no dia a dia, na nossa prática diária, né? E envolve o que a gente tem chamado de entorno educativo, né? E para o jardim de infância pode ser esse entorno da própria sala, mas que vai se ampliando, como a gente viu no relato da Itiara, vai se ampliando até o entorno e ambientes e práticas que estão no entorno, né? Márcio vai contar um pouquinho como é que é o nosso dia a dia. Depois a gente volta para falar um pouco do que aconteceu na pandemia. Boa noite. Bom, eu entrei na escola em 2018, né, 2 anos depois dela ter iniciado, onde ela está agora. E hoje eu estou com o 7º ano. Na época eu assumi um 5º ano. E eu vinha de uma experiência com jardim de infância. Eu era professor de jardim de infância. E minha experiência na Terra era pouca, né? Não no planeta Terra, tá? Na Terra, na agricultura. Era muito pouca, né? Era muito mais voltada para jardinagem, né? Trabalhar em canteiros, junto com os pequenininhos, né? O jardim de infância. Então eu cheguei na Waldorf Rural Turmalina e fui aprendendo na prática, né? E esse aprender fazendo, ele foi tanto com outros professores quanto com os próprios alunos que já estavam lá desde o início, né? Os alunos mais velhos. Então, realmente foi o que a gente chama de fazer aprendendo, aprender fazendo. Então, a gente busca ter essa compreensão dessa pedagogia do fazer, que a Moema falou, que é um conceito que traz o Butenhofer, a pedagogia do fazer com sentido, na prática, né? Então, já falando do ritmo diário da nossa escola, pensando numa vida de um homem do campo, já que a gente está na zona rural, o homem do campo ele vai para o trabalho na terra de manhã cedo, né? Então, no nosso ritmo diário, o primeiro momento é o trabalho no campo. Os alunos chegam e vão para o trabalho de campo. Claro que não é muito cedo como o homem do campo, né? Tem alunos que viajam 40 quilômetros para chegar. Então, às 8 horas da manhã, a gente inicia com o trabalho de campo, com os alunos. Tem uns 15 minutos de recepção, de fazer poema, se preparar, colocar o material, o vestimenta, a gente vai para o campo. E esse trabalho de campo ele é dividido em vários grupos. O jardim não participa dessa divisão de grupos, ele fica no seu próprio entorno, no seu pequeno entorno. E o fundamental e médio participam dessa divisão dos grupos. Então, o fundamental 1 trabalha em uma área, né, dividida entre eles os grupos, e a partir do 5º ano, os grupos são mistos, com os alunos do médio também. Então, a gente tem grupos que trabalham na agricultura, temos um grupo que trabalha nos piquetes, que é uma área lá onde a gente trabalha a horta, tem o bananal, tem o trabalho de roçado, tem o trabalho que a gente chama das ilhas de abundância em volta do prédio fundamental. E outros grupos, como a jardinagem, trabalho na marcenaria, trabalho de limpeza da escola, trabalho com os animais, o cuidado com os animais. E o trabalho com o lanche. O lanche é um grupo do trabalho de campo, né? Que
todo mundo depois que trabalha vai para a sala tomar o lanche que esse grupo fez. E então o sentido de cada grupo são grupos que fazem parte de um todo, né, de uma imagem de um todo, né, de um manejo integrado. Então, a jardinagem vai trabalhar a ornamentação, vai trabalhar no pasto apícola, a marcenaria trabalha a manutenção da escola, né, construção também de mobiliário, manutenção e construção de mobiliário. A limpeza, trabalha a limpeza dos banheiros da escola. O grupo que trabalha com os animais, ele vai vivenciar esses processos com as cabras, com os cavalos, né? Ordenhar, dar remédio se precisar, limpar o espaço, aprender a montaria também. O trabalho do lanche eu já falei. E esse trabalho da agricultura, né? Que é um trabalho que tem esse manejo integrado das frentes de trabalho. Então, é um sistema que tem o plantio, nessas áreas que eu já comentei, um plantio que alimenta a cozinha. A nossa escola ela tem almoço, né? A maioria das turmas ficam à tarde até às 16 horas. Então, tem o trabalho com a composteira também, que eu esqueci de mencionar. Então, e tem o trabalho com os animais. Então, esses grupos eles estão interligados, né? Um alimentando o outro. A agricultura, a cozinha também alimenta a composteira, né? Os animais com o esterco das cabras. E os alunos do fundamental e do médio, eles passam por todos esses grupos. Então, eles vão aprender todos os processos de todos os grupos, né? De mês a mês, de época em época, eles trocam de grupo. Então, o aluno ele vai aprender a lidar com os animais, ele vai aprender os processos da agricultura, vai aprender a fazer comida, vai aprender a montar, vai aprender a limpar, vai aprender a compostar, fazer tudo isso. E nesse ritmo diário, a gente não tem só esse momento do trabalho de campo. A gente começa com o trabalho de campo, e em seguida eles lancham e vão para a aula principal, a aula de época. E depois vem as aulas de matéria, inclusive depois do almoço. Mas esse trabalho na terra, como a Moema falou, ele está durante todo o ritmo, né? Isso dependendo de cada professor. O professor pode fazer vários momentos no campo, né? Dependendo da época, do que ele quer trabalhar e do que ele solicitar de outros professores que trabalham no campo também. Então, na minha experiência, eu já trabalhei aula de matemática na agricultura, química, português também, que eles fazem sempre relatos, artes, desenhos, né? História da agricultura, geografia, astronomia também, mineralogia, o que a gente quiser, a gente pode trabalhar no campo com eles, né? A gente usa as APCs também para isso, para fazer algum cuidado no fim de tarde. E assim vai dando sentido a essa prática, né? Tudo que a gente faz está meio que relacionado ao que a gente está fazendo ali no entorno, né? Não é uma coisa só para eles estão fazendo e de repente não tem muita conexão com o que a gente faz dentro de sala, né? Está tudo interligado. E a gente tem algumas parcerias nesse entorno. Tenho parceria com agricultores da região, da Zona da Mata, de Pernambuco. E tem um que ficou, né, como uma parceria fixa, que é o seu Zezinho. Foi um agricultor que participou de um momento, de um curso lá de agricultura lá na escola e gostou e ficou como parceiro. E ele até hoje nos auxilia lá com a agricultura. E tem o Sérgio. O Sérgio é um pai da escola que ele é Guarani Kaiowá. Então ele é um agricultor indígena e também tem nos ajudado muito lá, né? Tem uma relação muito forte com a agricultura, com o plantio do milho
E sempre está em tudo que a gente faz de agricultura, ele está junto com a gente também. E nesse momento da pandemia, que a gente vai falar agora, em Moema, tem outra parceria que ficou muito forte, que foi outro pai da escola, que é o Tiago Jatobá, que é um agrofloresteiro, que vem trabalhando muito forte lá na escola e daqui a um tempo ele vai até mudar paisagens ali, né? Um cara que do fazer mesmo, com bastante intensidade. Bom, e aí esse é o ritmo que a gente tem na escola em momentos normais, né, digamos assim. E aí chegou a pandemia, e aí a coisa mudou um pouco, né? E aí a gente vai falar disso agora, porque entraram alguns projetos, e aí eu passo a palavra para Moema. Obrigada, Márcia. Aí Moema, eu vou só para te compartilhar, avisar. Ai, desculpa, Márcio. Só depois para eu quero avisar que temos compartilhar 4 a tela, minutos. tá? Tá bom. Isso eu ia perguntar, Michele, quanto tempo a gente tem? 4 minutos. Eu posso compartilhar a tela enquanto tu fala também, Moema. Perfeito, ótimo. Se alguém permitir que eu compartilhe. Isso. Então, em 4 minutos, desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo um projeto com o apoio do Instituto Mahler, e esse projeto está destinado a estar focado. Moema, Oi. rapidinho. Alguém tem que me colocar como host ou co-host para eu compartilhar. Não, você pode compartilhar, viu? Pode compartilhar que está liberado. Ah, pode? Não sabia dessa. Obrigado. Então, a gente vem explorando, investigando a partir da prática, a partir do fazer, a vocação social da nossa escola. Então, a gente desenvolveu no ano passado atividades com circo, com a marcenaria, não, com o circo, com a agricultura e com os cavalos, Dá para ver? Dá para ver. Tá. Sim. Envolvendo tanto pessoas da nossa escola como pessoas do entorno, né? E esse ano a gente ia continuar com essas atividades e iria incluir a marcenaria também nesse projeto, nessa ação, nesse tatear de um social, né? De uma vocação social. E então veio a pandemia, né? E como aconteceu lá na Haitiara, a gente parou de ir à escola. E a escola foi ficando, né? A gente tinha começado um trabalho de horta, tudo tinha começado e ficou parado. E o projeto também não pôde começar, né? Então, tudo em compasso de espera, vai voltar, não vai voltar. E, por fim, a gente percebe que a escola está precisando, as plantas, a própria terra, o próprio solo, as plantas, os animais, eles pedem a nossa volta, né? Eles chamam, eles pedem por cuidado. E a gente se coloca nesse movimento de olhar para a nossa escola e identificar que áreas precisam desse cuidado, né? O Gutenhofer ele trouxe uma imagem muito muito bonita sobre esse trabalho. Não sei se vocês conhecem, alguns conhecem com certeza o conto da senhorita Hole, que é uma menina que passa por uma jornada que ela precisa fazer gestos necessários para o ambiente por onde ela passa. Então, ela precisa colher maçãs ou tirar um pão que está no forno. E o trabalho que a gente fez foi esse, né? Que maçãs a gente precisa colher nesse momento? O que precisa ser tirado do forno na nossa escola? Isso é uma das essências da pedagogia do fazer, né? É a gente olhar para o entorno e acolher o que ele está pedindo, né? Então, pode passar, Márcio. Eu só queria falar que, assim, quando a pandemia chegou, na verdade, não é que o trabalho de campo parou, né? Ele parou como era, né? Com aquele tanto de gente fazendo tudo, né? Um pequeno grupo de pessoas continuou tentando manter, mas viu que não ia dar, né? Com aquelas poucas mãos. E aí foi que a gente começou a observar, né? Quais são as maçãs que o ambiente está pedindo para a gente colher e se essas maçãs a gente dá conta também, né?
Isso. Então, a gente escolheu 5. Pode andar aí, que aí a gente... não vou falar de todos os slides, que a gente tem pouco tempo, mas depois eu vou botar aqui no chat, tem um vídeo sobre o projeto no ano passado, esse já é um relato desse ano. Então, a gente escolheu 5 áreas de atuação, e entre professores começamos a intensificar esse cuidado a partir de um planejamento, de um plano de ação para cada área, envolvendo inicialmente professores e pessoas que tivessem com vontade de fazer isso. Então, os piquetes que Márcio mencionou, o roçado do Jardim de Infância, que não existia, na verdade, o Jardim do Ensino Fundamental, que a gente chama de Chão das Amoras, e o Bananal, que estava assim, tomado tanto de bananeiras crescendo, como de muito mato. Vamos passar, Márcio? Aí a localização, né, desses pontos na nossa escola, acho que pode seguir. O plano de ação. E aí o que foi acontecendo, né, fazendo uma síntese, é que, aos poucos, a gente percebeu que poderia envolver as comunidades de sala nesse trabalho, e foi isso que foi acontecendo. Então, cada professor ele se dispunha a estar um dia na semana, e as famílias que pudessem chegariam junto, e a gente começou esse cuidado, e aos poucos, cada núcleo de ensino foi adotando uma área, né, algo que já vinha de antes, mas que se intensificou com essa ação, e que foi envolvendo estudantes, professores, pais, avós, mães, envolvendo também, aqui no Jardim de Infância, envolvendo até famílias interessadas na escola. Então, a gente encontrou, através desse cuidado com a escola, um espaço seguro de convivência, um espaço necessário para o cuidado com a nossa escola. E, recentemente, a gente se deu conta que, além de cuidar da escola, esse gesto era um cuidado conosco, com a nossa própria comunidade, né? Com os indivíduos, alguns que estavam em apartamento, que estavam com medo de sair de casa, e, de repente, vão para a escola e encontram ali um ambiente seguro de expansão, de sol, de ação, de suor. Então, hoje a gente já está passando para a fase 1, a gente estava cuidando da escola, a gente chamou de fase 0, ou seja, uma fase 0 aula, mas com muita atividade, o que foi trazendo vida para o cotidiano da escola. Aqui na primavera nasceram 7 cabritinhos lá. Aqui a palha do milho indo para alimentar as cabras e cabritos. O milho que virou canjica. E essa é uma fase do projeto que se conclui. E em breve a gente vai estar dando novos passos, integrando todas essas áreas. A gente está estudando e fazendo essa integração num sistema de manejo integrado. Eu não quero passar do tempo, talvez o Márcio queira concluir com algum elemento. Esse projeto tem apoio do Instituto Mali, missionários também. Tem sido uma parceria muito incrível, desde o ano passado e agora nesse ano. Quer acrescentar algo, Márcio? Não, é só uma coisa que eu falei que quando eu cheguei, eu aprendi fazendo, né? Então, é uma prática daqui, os professores chegam e vão para a prática, né? Então, é um convite, todos os professores de classe, eles são convidados a fazer parte de um grupo de trabalho de campo e guiar os alunos, e vão aprendendo no fazer, né? Com os alunos, com os professores, e é um momento muito rico essa troca, né? Tanto com os alunos mais antigos, que já têm muita prática no manejo da agricultura, quanto com os outros professores. E é isso. Muito obrigada, Márcio. Obrigada, Moema.
Lindo demais. Então vamos lá. Ai, desculpa ter que passar rápido assim, a gente fica tão tomada pela beleza desses trabalhos, mas o tempo está correndo. Bom, mas depois a gente vai ter um tempinho para conversar também em pequenos grupos. Então agora eu vou passar a palavra para a professora Carmen, que está acompanhada do professor Valnei e do professor Raimundo. E eles vão apresentar para a gente a lindíssima Escola de Resiliência Horizonte Azul. Com vocês, Carmen. Oi, boa noite para todos. Obrigada, Michele. É o seu Valdeir, tá? É o Valdeir e o seu Raimundo, que vão dividir esse momento comigo. E eu sou colaboradora da Associação Comunitária Monte Azul. E eu despertei essa para que ela faça no campo. E estava indo assim muito bem. A gente tem também uma área biodinâmica, onde a gente faz, e são plantadas as verduras e as crianças se alimentam dessas verduras. Na verdade, nós estamos num espaço com nós somos 120 crianças na escola, então tem mais 500, mais ou menos, crianças, além do ensino das creches, né, ensino da escola, tem essas outras crianças, então são 700 crianças, e essa horta alimenta essas crianças, e elas são muito bem-vindas nesse espaço. Aí chegou a pandemia, e aí muita coisa mudou. E aí, dia 30 de março, nós tivemos nossa última reunião nesse espaço, colaboradores todos da Escola de Resiliência. E a nossa maior preocupação era saber como é que estavam as famílias, como é que a gente poderia atendê-los da melhor maneira. E nós, então, queríamos primeiro ver se eles estavam bem alimentados, mas que a gente ia pedir para as crianças semearem. Todas aquelas frutinhas que eles comiam, eles podiam semear. E o espaço da horta estaria aberto para recebê-los o tempo todo, para entregar, então, material didático que os professores passavam, e também vasinhos, terra, para que eles fizessem esse trabalho. E observassem se germinavam, se eles podiam escrever alguma coisa, escrever um verso da planta, perguntar para os pais como é que era essa planta. E aí também fazer um verso para agradecer esse alimento, né, na hora da refeição. E ainda pedíamos para eles ajudarem os pais a fazer bolo, ajudar os pais a fazerem, arrumar as camas, lavar as roupinhas deles, fazer um diário. Isso daí foram todas ideias que foram surgindo assim, né, tipo, para abril, né? Mas não muito virtual, tudo muito assim, recebendo as crianças, os pais nas salas, tentando ir nas casas, entregando as coisas, até que a gente viu que as coisas iam ficar, né? E fazendo contas também, né? Vendo quais eram os gastos que as crianças, que os pais tinham, aluguel, tinham que anotar, somar essas coisas todas, né? Então, assim foi, até que de repente foi em agosto, no segundo semestre, nós começamos a receber essas crianças outra vez, de pouquinhas. Então, primeiro, antes eles vinham recebendo os cadernos, e agora os pais buscavam os cadernos e levavam os cadernos. E agora eles vinham com os pais e vinham de 3 famílias, e as famílias e as crianças ficavam brincando no espaço que é muito grande. Aí depois veio um hospital, uma assistência médica para ver como a gente podia atuar, e atualmente nós estamos recebendo essas crianças na escola. Os jardins já recebem faz bastante tempo, não vem sempre todos, que é uma opção dos pais. E hoje, esse foi o primeiro dia, hoje as crianças estão vindo, revezando, vem metade da classe num dia, metade da classe no outro. Eles têm 3 horas de aula por dia e eles têm, então, esse acolhimento. Então, o que mais
nós queremos proporcionar para as crianças atualmente esse acolhimento depois desse grande movimento aí que passou e que deixou muitas pessoas um pouco desnorteadas. Então, agora eu vou passar para o professor Valdeir, para ele falar um pouquinho para vocês o que aconteceu com a horta educativa, com a horta, tá? Boa noite. Eu sou Valdeir, trabalho na Monte Azul já desde 2003. Então, eu eu entrei como caseiro, hoje eu trabalhei na horta Hortaliça. Aí depois eu mudei para a horta educativa, onde eu aprendi a conviver com as crianças das escolas e aonde eu cheguei a ensinar eles a plantar e acompanhar as plantas crescerem e até chegar ao ponto de colher. Também trabalhei na jardinagem na época do Marquinhos, então eu já tenho um pouco de experiência com a jardinagem e aí foi, né? E aí agora nós na horta educativa e chegou essa época da pandemia, aí os portões que eram abertos foram fechados e aí a gente foram atender as pessoas com o remédio que a gente das hortaliças pelos portão, só que o portão continuou fechado. E aí a gente só abria para os colaboradores da escola e os pais e as crianças. E, e aí a gente partiu mais para o lado das oficinas. Nós partimos para o lado das oficinas, vamos das oficinas, aí a gente começou com as oficinas com o próprio o mel da cana, aí a gente foi fazer o mel da cana com raspar a cana aí com um processo muito grande, e a gente, com um número de 5 a 6 pessoas, e aí o preparo da cana é por 4 horas. Aí você tem que moer a cana, preparar esse caldo, botar no fogo, ferver, depois fazer o melado, depois fazer a rapadura, e para poder chegar a esse ponto. Aí depois nós fomos para outra oficina de pífano, que é o Luciano, que sempre vinha no sábado, dava uma oficina, e, e a gente fazia as flautas de bambu, né? Porque às vezes a pessoa não quer comprar uma flauta, o bambu faz quase o mesmo efeito. E aí depois aí já veio a, os preparos da, de acolher o cuidar do ambiente. Depois nós foi fazer uma bomba de água para poder economizar a energia, que foi uma ideia veio lá do Ceará, que o Raimundo trouxe lá. A gente instalamos ela lá para as crianças molhar as plantas e, e, e eles gostaram muito. E aí nós fomos. Depois nós teve as entregas de chá, que as pessoas às vezes passavam na rua, pedia para chá, que estava com gripe, a gente levava, a Gabriela mesmo, foi uma de umas que adoeceu e a gente fui na casa dela, levei chá para ela. E sempre tinha aí depois veio o Juvino com a oficina de talho de madeira. A gente fizemos uma média de umas 10 pessoas. A gente sempre usando máscara,
sempre usando o gel e sempre com aquele maior cuidado para pode não, não ter problema nenhum com a gente. Boa noite, eu sou o Raimundo, sou um colaborador da Associação Comunitária Monte Azul. Eu vou falar um pouco sobre a minha vivência nessa época de pandemia, né? Sobre um pouco de trabalho social, que até no entanto eu não tinha essa noção, né? Desse trabalho social. Então, graças a Deus tive essa oportunidade de estar num lugar que é a Associação, né? Comunitária Monte Azul. Então, a partir desse movimento que teve a respeito da pandemia, muita gente querendo ajudar, né? Eu também tive essa. Na verdade, no começo, assim, eu tinha até. Estava com um pouco de receio, né? Com tudo que estava acontecendo, eu estava com receio até de sair de casa também, né? Um pouco assustado, mas graças a Deus já vi uns grupinhos, alguns colaboradores que estavam fazendo alguns movimentos também já fora. E depois eu tomei coragem, me convidei para poder participar. Então a gente, uma experiência muito boa, né? A gente foi. Daí eu comecei a ir para a rua junto com outros colegas, né? E me encorajei. Então, a partir disso, eu fiquei mais forte e tomei impulso. Então, a gente começou a sair para a rua. Quase todos os dias a gente saía para a rua. Cada dia a gente estava em um local diferente, né? Doando cestas, né? Pães, fraldas, né? A horta educativa entrou também com a sua parte, que é onde eu trabalho, né? A horta educativa entrou com a sua parte na época era a época da colheita do abacate, bananas, também ó, chá, né? E esse movimento foi criando força e quase todos os dias a gente estava na rua. Então a gente saiu para. Juntamente com esse grupinho, eu fui criando, é, chegando mais gente para contribuir, né? Então veio doações do Japão, ex-alunos da escola Steiner, né? Aqui em São Paulo, e, e nos proporcionou com bastante doação de alimentos, né? Para a comunidade aqui do entorno. Parceria com as UBS também, quase todas as semanas a gente se encontrava com as UBS, né? Pais de Jardim de Infância Santa Amaro também, que juntamente com as famílias de lá fizeram bastante pães para a gente doar nas comunidades. Também o Recicla Vera Cruz também, né? Que foi um dos pessoal que me incentivou muito a ir para a rua. Então, eu não tinha tanta experiência nessa área do que é um trabalho social. Então, para mim foi muito incrível essa experiência, né? Então, nossa, no final eu até hoje eu gostaria que não só na época de pandemia, mas que esse trabalho social continuasse, essas pessoas continuassem contribuindo, que apesar de não estar num momento de pandemia, essas ações eu acho que não deveria parar, né? Porque vamos imaginar que em tempo de pandemia tem gente ajudando, imagine quando passar tudo isso, que a economia começa
voltar ao normal, né? Ou seja, a situação financeira vai melhorar. Então, mas só que tem muita gente que fica ainda na necessidade, né? Então, eu gostaria muito que esse trabalho continuasse, né? E se eu tivesse essa oportunidade também, de contribuir cada vez mais, nossa, para mim seria muito gratificante. Então, foi uma experiência muito incrível para mim, né? Então, é isso. Eu queria falar mais sobre a respeito desse momento de pandemia. Eu era estava meio que prisioneiro no início, né? Mas graças ao impulso de outras pessoas, me encorajaram para juntar-se a elas e fazer parte desse movimento tão lindo. É isso. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada, gente. Lindíssimo trabalho. Então, nós estamos bem atrasados, infelizmente. Nós tínhamos previsto um pequeno intervalo, mas então nós vamos suprimir esse intervalo, porque agora nós temos uma missão, que é conversar em pequenos grupos. Nós vamos nos dividir em 10 pequenos grupos para conversar sobre, inspirados em tudo isso que a gente viu aqui e com certeza nas práticas que cada um que está aqui também carrega consigo, né? E aí a gente vai conversar então sobre a seguinte questão: como convergir nossas ações futuras com o objetivo comum dos 3 âmbitos da ação humana: agricultura, medicina, pedagogia, trazidos pela ciência espiritual. Essa pergunta vai ser carregada por 10 moderadores que a gente já tem aqui nesse grupo, então vai ter um moderador em cada pequeno grupo. E aí, dentro desses pequenos grupos, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre essa questão, né? É claro que nós tínhamos previsto uma conversa de 20 minutos, mas nós vamos ter que diminuir um pouquinho. Então, vamos tentar fazer tudo isso em 15 minutos. E mesmo assim, nós vamos terminar hoje assim com um pouquinho ainda de atraso. Se puder escrever, estavam trocas ali. E aí, eu vou pedir para a Carla, do meu grupo, que é de Florianópolis. Oi, fala, Michele. Todo mundo pode ir colocando? Pode falar, João. Coloca o número do grupo, acho que é uma ideia também. E eu já pedi vai para a Carla que ela trouxe uma frase da Moema. Eu também gostaria de sugerir que a Silvia estava fechando de um jeito tão bonito quando fomos abduzidos de novo. E aí, se ela pudesse escrever no chat, seria ótimo. Então, já estamos colhendo alguma coisa aqui. Semear saúde, cultivar educação, colher alimentos. Grupo 9. Uma comunidade... Opa! Espera aí. Estou perdendo aqui. Passou rápido, tá vindo rápido. Vou recuperar. Plantar futuro. A frase da Moema. Sala 2. Desenvolvimento interior por meio da autoeducação para a formação de uma comunidade. A agricultura como base para a pedagogia e a medicina. Ensinar a cura e ser a cura. O cuidado deste evento em juntar a comunidade para plantar. Uma comunidade que sustenta agricultura, educação e saúde. Entrando em contato com a força vital da terra, podemos nos curar, curando a terra. Promover encontros nas escolas dos profissionais das áreas de medicina, educação e agricultura para discutirem essa integração, bem como fortalecer a agricultura biodinâmica no Brasil. A Moema corrigiu ali que não foi uma frase dela.
que saiu no grupo. Plantar futuro. Como resgatar essas três forças? Agricultura, pedagogia e medicina. E integrar novamente o ser humano à natureza. Cura la mata, cura la vita. Curar a educação. Cultivar a saúde e educar para uma agricultura biodinâmica. Mão na terra já é busca de cura. O trabalho da terra deve ser vivo e verdadeiro, com as crianças e jovens, sem simulação. E no meio urbano também. Não ficar preso em ter a terra. Grupo 8. A pedagogia cura e a medicina educa. Reflexão da Moema, do grupo 2. Grupo 7. O permear da alimentação com a saúde, a agricultura com a educação e a educação com a saúde, sem perder de vista o entorno. Grupo 8. O trabalho do professor também deve ser a sua autocura. Aí tem o aviso da frase. Sala 3, cuidar das plantas, cuidamos das pessoas. Olhar para o entorno, cenários diferentes e soluções diferentes de acordo com a demanda que surge do social. Grupo 5. A terra unifica. A agricultura como caminho e o alimento como ponte para a saúde social na diversidade, educando para a prática da trimembração social. Medicina, agricultura e pedagogia. A trimembração da liberdade humana. A humanidade sempre fez da agricultura sua medicina e da natureza a sua escola. Grupo 4. Consegui pegar todas? Era isso? Muito bom. Ah, minha voz ficou estranha. Não, deu para ouvir tudo, deu para ouvir bem. Deu? Tá. Tem alguém com o microfone? Tem alguém com o fone aberto e tem um cachorrinho bem sapeca do lado aí. Achei que o cachorrinho estava participando também. Achei que era seu Não cachorro. Não sou eu que estou latindo. Gente, então era isso. Não sei se o Nelson e o Fernando querem falar mais alguma coisa ainda, mas só queria lembrar que isso é o início de um conjunto de 4 encontros, né, que vão acontecer, então, às terças-feiras, às 5h30, com esse tema da medicina, da pedagogia e da agricultura atuando juntas. E tudo isso é apenas uma pré-conferência, porque na conferência presencial, lá em Santa Catarina, vai ter muito mais escolas, muito mais medicina, muito mais agricultura. Então, estejam juntos. Né? Todo mundo aqui junto, acompanhando esse movimento. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Também queria agradecer, Michele, agradecer todo mundo. E lembrar, se alguém não fez inscrição, seria legal para a gente poder ter o contato de todos, para poder convidar para quando for a conferência, a gente ter um grupo de e-mails que a gente pode comunicar, mandar as informações de como vai acontecer e outras questões que a gente pode começar a trocar a partir desse contato nosso, né? E construir esse evento que vai ser a conferência em Florianópolis ano que vem. Agradeço a todos a força, a resistência, a resiliência de ficar até agora. Sabemos que está todo mundo muito cansado, né? O dia inteiro em trabalho virtual, a maioria. Então, boa noite a todos, que tudo isso muitas frases lindas que saíram, que vá para o nosso travesseiro, para o mundo espiritual, para que voltem com novas ideias e novas forças. Boa noite a todos. Nelson, quer comentar alguma coisa? Foi tudo bastante bem dito, eu agradeço muito. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, boa noite para todos. Aí, agora pode falar. Obrigada. Parabéns, muito bom. Helena. Vamos ver vários amigos. Parabéns. Eu sugiro no próximo encontro deixar uma palavra para fazer aquele mosaico de palavras. No próximo encontro. Foi bem. Ok. Maravilha.
Tchau. Tchau para